se droga ele. Pra pegar a mesa. Aí. Valeu, obrigado. Salve a amada igreja, espalhada pela face da terra, com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz de Deus que excede a todo o entendimento. Que você que está me ouvindo neste momento possa abraçar este Evangelho da paz. Este Evangelho que te faz vencer, crescer, este Evangelho que te salva, este Evangelho que sempre o dono dele, Senhor Jeová, a pessoa do teu Filho amado, Filho do Deus Altíssimo, Jesus Cristo, fiel, amigo dos homens. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha bem, queridos irmãos, nessa tarde, eu queria compartilhar com os irmãos, com as irmãs, a todos os povos desta nação chamada Brasil, porque Deus não faz acepção de pessoas, a salvação é para todos aqueles que crê em Jesus Cristo. Deus seja louvado. Que nessa tarde, a palavra de Deus que o Senhor me concede a cada dia, a cada momento, para que eu possa estar pregando, anunciando esta luz de Cristo Jesus, que é Cristo Jesus no mundo. Deus seja louvado. O
texto que eu quero compartilhar com a igreja de Deus, lavada, redimida pelo sangue do Cordeiro, se encontra aqui em Romanos, o livro de Romanos. Este livro tão abençoado como toda a palavra de Deus. Romanos capítulo 12, o versículo 9 ao versículo 21. Glórias a Deus. A este Deus que é bendito eternamente, em todo o tempo. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: as virtudes recomendadas. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros. No zelo não sejais remisso. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede paciente. Regozijai na esperança, sede paciente. Olha bem que palavra abençoada, irmãos. Olha que bênção. Na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Condescendei com o que é humilde. Não sejais sábio aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Santo Deus, eterno Pai, na Tua presença encontramos nesta tarde tão abençoada por Deus, sabendo nós que as misericórdias de Deus já se renovaram a cada um de nós. Pai Santo, a todos aqueles que estão ouvindo essa pequena, essa humilde mensagem, que eles possam meditar nesta palavra, e que o Espírito Santo possa, desde já, trabalhar nessas vidas, para que cada dia mais eles possam viver na plenitude do Espírito Santo de Deus. Que haja salvação em todos os povos, nações, línguas e tribos. Que haja salvação a principado, potestade, a todo este mundo, a todo este universo, nos lugares celestiais. Que haja salvação a todos os espíritos dominadores deste mundo de trevas. Ó Pai Santo, Senhor Jeová, meu amigo, meu Senhor, meu Salvador. Só o Senhor sabe como salvar,
porque o Senhor soube como criar. Agora eu te peço, ó Pai, que nenhuma pessoa venha se perder neste mundo tenebroso. Que todos os anjos caídos recebam nesta tarde mais uma oportunidade de salvação na sua vida, nas vidas de todos eles. Ó Pai Santo, abençoa se há algum enfermo, que o Senhor possa curar a cada alma, a cada pessoa, porque o Senhor, meu Deus, é o médico dos médicos, Senhor dos senhores. Em Ti está contido todo o poder, porque o Senhor é o próprio poder. É no nome de Jesus que eu agradeço ao Senhor, meu Deus, pelas essas ricas palavras que o Senhor me concedeu nesta tarde. Que essa palavra, que é digna de toda aceitação, possa corresponder a tudo que está errado, a tudo que está mal pregado em todas as nações, línguas e tribos. Porque o Senhor sabe o que os ouvintes, o que as pessoas têm necessidade. O Senhor sabe qual é a palavra que as pessoas necessitam. E sabemos que esta palavra de Deus é assim: de graça recebeste e de graças dais, cumprindo a ordenança do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que as pessoas, pastores, os missionários, os padres, a todos que estão investidos na pregação do Santo Evangelho, possa entender a palavra real que o Senhor Jesus Cristo tem dado a cada um de nós. De graça recebeste, de graças dai, porque tudo procede do Pai. Tudo é do Pai. Este Deus, Senhor poderoso, Criador dos céus e da terra, e nosso único Salvador, no seu Filho amado, Jesus Cristo, que morreu por nossos pecados, encravado ali naquela cruz infame. Mas Ele ressuscitou e está em todo lugar nessa terra, principalmente no lugar celestial, à destra de Deus Pai. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Entrego essa live nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Queridos ouvintes, queridos irmãos, o que temos para falar aqui nessa tarde, tão abençoada por Deus, é sobre as virtudes que o apóstolo Paulo recomendou pelo Espírito Santo a todos aqueles que procuram a chegar a Deus. Quando a gente fala o que é a chegar a Deus, então, para chegar a Deus, a gente tem que estar vendo, estar seguindo num caminho, na verdade e na vida. E para chegar neste caminho, verdade e vida, a gente tem que ser próximo ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos que estar vivendo uma vida em fé, vivendo uma vida cheia do Espírito Santo, ter o Espírito Santo como divino companheiro no caminho que é Jesus, e que neste caminho você possa sentir Jesus te levando na presença do Pai, porque Jesus Cristo é o único caminho, verdade e vida. Ele mesmo disse que quem vem a mim, eu levo ao Pai. Quem vem a mim, eu levo ao Pai.
Então o apóstolo Paulo resolveu escrever essa palavra em Romanos 12, depois que ele vem falando sobre a nova vida e o devido uso dos dons espirituais. Então ele vem pregando nesse capítulo 12, falando para todos os povos sobre as virtudes do Espírito Santo de Deus, as virtudes recomendadas àquelas pessoas na face da terra. Olha bem, queridos irmãos, querida irmã, deixa o ódio de lado, as mágoas, deixa as coisas deste mundo de lado, deixa as facções, deixa aquilo que não agrada a Deus. Sabe você, querido irmão, querida irmã, servos e servas, ouvintes aqui desta live, olha bem as virtudes de Deus sobre a sua vida. Deus ensina o amor. A palavra de Deus é resumida no amor, nos mandamentos instituído por Deus. Amai a Deus de todo o teu coração, amai de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento, e amai o próximo como a nós mesmos. E este amor, ele tem que ser vivido, ele tem que ser praticado em cada momento. Não é você amar somente aquele que vos ama. Se você amar aquele que vos ama, né? Que recompensa você tem diante da presença de Deus? Se você amar somente aquele que te faz bem, que recompensa você tem diante da presença de Deus? Olha bem, querido ouvinte, irmãos e irmãs, servos e servas do Senhor, a responsabilidade de achegar a Deus, porque Jesus disse: ninguém vem a mim, aquele que vem a mim jamais eu lançarei ele fora. E para você chegar a Deus, Deus é um ser jamais que foi visto pelos seres humanos. E este Deus é um Deus bondoso, é um Deus justo, é um Deus santo, é um Deus que é o próprio poder, onipotente, onisciente, onipresente e presciente. E este Deus, ele quer te salvar em todo o tempo. Então essas virtudes aqui o ser humano tem que ter, para que seja aprovado por Deus em todo o tempo. Quando falo sobre aprovação, não tem desculpa, porque você não é tentado além daquilo que você não é tentado, você não é aprovado além das vossas forças. Então, você é capaz de sair dos vícios, largando o ódio, abandonando a mentira, a inveja, a soberba, o orgulho, deixando este mundo de trevas de lado e reconhecer que Jesus Cristo é o único, suficiente e eterno Salvador da sua vida. Talvez você nunca tenha lido a palavra de Deus, mas chegou o momento de você ler, conseguir uma Bíblia e ler a palavra de Deus, e meditar e praticar nessa palavra, que é viva e eficaz. E essa palavra é fiel. Essa palavra é fiel em todo o tempo, porque passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão, como diz o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando eu vejo esse versículo 9 do capítulo 12 de Romanos, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-se ao bem. Então você tem que apegar essa palavra de Deus. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros.
nos zelos não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Olha que palavra! E a palavra de Deus mesmo diz para a gente sejais fervorosos, servindo ao Senhor, apegando-se ao bem, detestando, abandonando todo o mal. Não importa o mal que você se encontra enquadrado nele nessa tarde, praticando ele, mas a palavra de Deus essa tarde é absoluta para mim, para você e fiel de toda aceitação. Olha bem, querido ouvinte, nós temos que amar uns aos outros, amar os nossos inimigos, orar pelos que vos perseguem. Palavra do Senhor Jesus Cristo nos evangelhos. Olha que bênção, olha que bênção. Eu sei que se eu for falar que é fácil a gente amar os inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, isso não é fácil dizer, porque nós humanos não aguentamos, não suportamos às vezes os nossos inimigos. Mas o que acontece é que nós temos que fazer isso, é o mandamento de Jesus. É o mandamento de Jesus. Às vezes você vai falar assim, Paulo Marco, mas isso é uma loucura. Eu já amo, a Bíblia já fala que é para a gente amar a Deus. Como eu posso amar a Deus que eu não vejo? E agora você vem com essa palavra também, que é amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Olha bem a palavra de Deus para nossas vidas. Nós temos que obedecer e dando obediência a essa palavra, você vai sentir mais aliviado na sua vida, em cada momento. Amai-vos cordialmente, fraternalmente, amai-vos em todo tempo. Você, quando ama, você está obedecendo os mandamentos de Deus, os mandamentos do Senhor e Salvador Jesus Cristo para nossas vidas. Olha que palavra abençoada. Regozijai-vos, versículo 12. Diz assim, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Olha que bênção! Você ter alegria na esperança, ter um pleno regozijo na esperança, né? Olha que bênção. É bom demais, irmãos, a gente ler a palavra de Deus, praticar, levar a sério os mandamentos que Jesus tem nos dado, para a gente praticar, para a gente ter uma vivência profunda com a palavra de Deus. Assim nós vamos estar imitando a Deus, imitando a Cristo, como o apóstolo Paulo fazia enquanto estava aqui na terra, em todo o tempo. Olha que bênção, olha que preciosidade esta palavra. O mundo todo poderia ouvir essa palavra, lendo essa palavra na palavra santa de Jesus, a Bíblia Sagrada. Olha bem, às vezes você ainda não compreendeu o que Jesus quer fazer neste mundo. E a palavra de Deus diz que se você andar, aquele que segue a Jesus jamais vive em trevas. Se você ainda odeia seu irmão, se você ainda odeia aqueles que vos perseguem, se você odeia aqueles seus inimigos espirituais, inimigos também físicos, você ainda não teve um encontro verdadeiro com Deus. Porque o amor lança fora
o erro, lança fora o medo, o amor lança fora o pecado, o amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Este amor é o que Deus quer, que a gente amamos uns aos outros em cada momento da nossa vida. Não somente aquele que nos faz bem, mas aquele também que deseja o mal para conosco, né? Devemos amar, investir neste caminho sobre modo excelente, o amor, Jesus Cristo, fiel e Salvador, suficiente dos homens, dos principados, potestades. Olha bem, você às vezes pode falar assim: ah, eu já estou no céu. Pelas práticas que eu vivo, eu tenho fé, eu tenho amor, eu tenho esperança, eu tenho certeza da minha salvação, eu já estou no céu. Mas se você é cidadão do céu realmente, você tem que olhar de misericórdia para os seus amigos e para os seus inimigos, aqueles que estão sendo condenados a lutar na escuridão, neste abismo de pecado, sob a dor da maldição. Você tem que amar, você tem que saber conviver com seus próprios inimigos espirituais, também os físicos. Você tem que saber amá-los e desejar que o mesmo que você deseja é estar na presença de Deus um dia no céu, em Cristo Jesus. Você tem que desejar também para o seu inimigo espiritual, para o seu inimigo físico. E assim você vai estar sendo amado por Deus, porque Deus vai ver a bondade dele, o amor dele na sua vida. Então você e todos os seus amigos, todos os seus inimigos, todos aqueles que perseguem você em todo o tempo, você pode entender, querido irmão, querida irmã, o amor é tudo. O amor é Deus, Deus é amor. Jesus demonstrou este amor de Deus ali morrendo por cada um de nós. Morrendo ali também por todos, pagando um preço muito alto, pagando um preço muito alto naquela cruz do Calvário, a meu favor, em favor de todos os homens, em todos os povos, nações, línguas e tribos, e a todos, aos espíritos de potestade, de principados, e a todos os dominadores deste mundo de trevas. E essa salvação, que antes era a salvação somente para aquelas ovelhas perdidas da casa de Israel, ela manifestou também, foi revelada também a nós, os gentios, a todos os povos que viviam nas trevas, e agora é manifestada também no mundo espiritual, para Satanás e todos os anjos caídos. Olha bem, e o momento de você aceitar essa salvação, chama hoje, é neste presente momento, onde você está ouvindo esta palavra. Tira 2 minutos para você pensar como está a sua vida com Deus. Às vezes você quer Deus apenas para você ser próspero. Eu não estou falando que na palavra de Deus não há prosperidade, porque a palavra de Deus contém a prosperidade para mim e para você. Mas às vezes pensamos tanto em prosperidade, em ter uma boa saúde, em ter um carro, em ter uma boa casa, em ter uma fazenda ou um sítio, ou ações de algumas empresas, ou ser dono de alguma coisa, isso que o mundo corre atrás. Mas Deus fala lá
Na palavra de Deus, em Mateus 6, Jesus pregando lá no Sermão do Monte, diz o que a gente tem que buscar em primeiro lugar é o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Olha que bênção! Essas coisas elas têm que ser secundárias na nossa vida, e nós dependemos de Deus, como todos aqueles anjos que ficaram no céu, aqueles que guardaram seus estados originais, obedecendo a Deus em todo o tempo, fazendo a vontade de Deus em todo o tempo. Olha bem, às vezes você não quer a salvação para o inimigo. Mesmo assim, você pode olhar lá no livro de Judas, que nem o arcanjo Miguel, ele decretou algo de ruim a Satanás, quando Satanás estava ali querendo disputar onde estaria o corpo de Moisés. O arcanjo Miguel não proferiu palavras de julgamento a Satanás, porque ele é o filho de Deus. Este filho mais novo que se encontra na parábola do filho pródigo. Este filho que saiu da casa do pai. Aquele que saiu ali com a terça parte dos anjos, que era a sua herança, que ele tinha pedido ao pai, e o pai tinha concedido a ele. Porque ele falou lá com Jesus, que essas autoridades deste mundo foi dada a ele. Foi dada a ele. Olha bem, e essa palavra de Deus diz que é para a gente estar abençoando. Abençoai-vos. Olha que versículo, esse versículo 14, que versículo edificante para nossas vidas. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Aí você vai estar falando assim, mas eu oro pelos meus inimigos. Mas olha bem, orar pelos inimigos é não querer orar que Deus manda eles para o inferno. É não estar ali odiando seus inimigos, orando ali de palavra que sai da boca para fora, que apenas é palavras. É você estar demonstrando amor, abençoando a todos aqueles que te perseguem. Aí esse evangelho é mal visto,